Muito boa noite, galera, bem-vindo aí à live. Entramos aí cravado, estou vendo aí que a Vivi já está online. Já já vou chamar para a gente começar, só esperando aí a galera começar a entrar. Hoje live sensacional, né, inédita. Falaremos aí sobre a diferença do futebol nos Estados Unidos para o futebol brasileiro, com uma grande profissional aí que vem tendo bastante sucesso no futebol norte-americano, né? Hoje no Orlando Pride aí, o time da Marta, o time feminino do Orlando City, na região da Flórida, que disputa a primeira divisão do futebol feminino norte-americano. Então, esperando a galera entrar, já já a gente chama aí, veio para fazer um bate-papo descontraído, saber dela algumas dicas aí para contribuir no futuro de vocês, né, como estudantes atletas. Então sejam muito bem-vindos. No final a gente vai deixar aí para vocês fazerem algumas perguntas relacionadas aí ao tema de hoje. Então, sempre um prazer tê-los aqui com a gente. Deixa eu só arrumar aqui o meu tripé onde está coloquei o telefone. Maravilha. Dá mais um minutinho aí para a galera ir entrando. E galera, vão anotando as perguntas, tá? Conforme a gente for fazendo a live, tentem trazer perguntas relacionadas ao tema de hoje, para que vocês, que é um tema muito importante, né? Saber a diferença aí do futebol brasileiro do futebol norte-americano, sem dúvida, é uma coisa que vai contribuir muito para vocês, que a gente vem falando principalmente com os alunos da mentoria, né? Uma coisa é você se preparar para o futebol brasileiro, outra coisa é você se preparar para o futebol norte-americano, seja ele universitário, semiprofissional ou profissional. Então, a gente trouxe uma expert no assunto aí para contribuir com vocês esse conteúdo, para que vocês tenham o maior nível de informação, né, possível, de qualidade, obviamente, para que na hora que vocês comecem a preparação de vocês, treinamento, né, a visualização de como é o esporte nos Estados Unidos, vocês já tenham total consciência daquilo que vocês precisam fazer. Beleza? Então vou chamar ela aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. A galera já está entrando aí. Mas vamos tocar porque eu tô ansioso aí com o conteúdo que a gente vai falar no dia de hoje. Oi, Fala aí, Pedro. tudo bem? Tudo bom? Tudo certo por aí? Tudo bom e você? Tudo tranquilo. Tá Primeiro, conseguindo me obrigado aí escutar por... direito? Tô te ouvindo. Ah, beleza. Primeiro, Ótimo. muito obrigado aí por ter disponibilizado esse teu tempo, que eu sei que é precioso. Claro, não, obrigado pelo convite. Tô animada para falar. Legal, legal. Queria que você contasse um pouco da sua história primeiro para a galera te conhecer. Como é que você foi parar aí no Orlando Pride? A galera, quando eu falei que ia fazer uma live com você, o pessoal aqui surtou. Conta um pouco dessa história aí, como é que você foi parar nesse time profissional aí e hoje treinando jogadoras talentosíssimas como a Marta e muitas outras que estão no Orlando Pride. Claro, claro. A história é longa, então vou tentar colocar um pouco o mais resumido possível. E desculpa Certo. se meu português estiver muito ruim. Minha mãe Tranquilo. sempre toda vez que eu vou pro Brasil, minha mãe me xinga, porque ela fala que meu português está ficando pior cada vez mais. Fala um pouco de inglês que a galera entende também. Estão se preparando para isso. Não, tranquilo. Então, na verdade, eu vim de uma família onde meu pai, biológico, ele jogava futebol profissional, jogou no Botafogo de Sim, Ribeirão Preto, jogou com Raí. legal. Meu padrasto jogou profissional futsal, então, desde pequeno eu sempre fui ligado ao futebol. E comecei desde cedo, 5 anos de idade, e joguei no futsal por 10 anos, assim, muito, muito tempo com futsal. Até que eu decidi fazer uma peneirada quando eu tinha 15 anos. O pessoal da seleção sub-17 da comissão estava indo fazer uma peneirada em BH. E meu tio falou assim, olha, tem essa peneirada, às vezes você consegue ir, sei lá. E eu não tinha nem chuteira, tinha só tênis de futsal. Nunca tinha jogado futebol de campo. Mas acabei indo e fiquei entre as selecionadas, as 22 selecionadas, entre 150 e 200 atletas. E Caraca. foi muito bom. E eu fui parte da seleção mineira e acabei também
pré-selecionada para a seleção sub-17 na época. Foram 9 pré-selecionadas, mas só 3 foram, de fato. Então, para mim foi maravilhoso, assim, não esperava que eu tivesse chegado longe. E aí eu falei, então eu preciso investir, já que deu certo. Então, na época tinha um tanto de meninas do Atlético Mineiro lá nessa peneirada, e eu falei, olha, que dia que vocês treinam? Eu quero fazer um teste para ver se eu consigo entrar pro Atlético Mineiro. E eu sou atleticana de coração, então para mim ia ser perfeito. Boa. Então aí acabou que eu fiz o teste no Atlético Mineiro em 2007 e passei. E aí eu estudava no Santo Antônio, que é uma escola muito difícil em Belo Horizonte. E assim, foi muito difícil porque eu ia... Conciliar os dois, né? Muito difícil, muito difícil. Só que eu sabia que eu desde sempre queria ir para fora. Eu queria ir para os Estados Unidos. Sempre, desde sempre. Então, e eu, assim, foquei e falei, olha, esse sacrifício vai valer a pena no futuro. E aí, assim, eu comecei todo dia depois da Santo Antônio, eu ia pegar 3 ônibus, 2 metrôs para ir para o treino, que era longe. Chegava 10 horas da noite e tinha que estudar para a prova. E consegui reconciliar um ano inteiro no Santo Antônio, mas depois eu tive que fazer a escolha entre o futebol e a educação. E eu sempre achei que a educação vinha em primeiro lugar, mesmo que o futebol era o que eu sempre quis. E sabendo que os Estados Unidos é um lugar que podia conciliar os dois, eu falei, eu preciso entrar em contato com esse mundo americano. Aí, o Eduardo Serafini, que é o técnico da Escola Americana de Belo Horizonte, fez contato comigo e aí eu acabei fazendo um teste para ir para a Escola Americana de Belo Horizonte e passei. E para mim, ganhei uma bolsa lá e para mim foi perfeito, porque aí pude conciliar as duas coisas, porque na Escola Americana eu tive a sorte de ter o Eduardo Serafini. Tudo, e ele me guiou completamente em termos assim, é isso que você precisa melhorar, é isso que você precisa focar. E aí eu fiquei lá 1 ano e meio na Escola Americana, saí do Atlético Mineiro e comecei a treinar lá no final do dia. Fui para campeonatos, fui pegando os vídeos, né? Fui gravando os vídeos, tudo mais, eu quero ir, tudo mais. Aí fiz os vídeos com ele e a gente começou a mandar vídeo para os treinadores inteiros. Aí acabou que tivemos 3 técnicos que foram para o Brasil me assistir jogar. E eu acabei fechando verbalmente, né, com uma universidade de Tampa. Só que aí, no último minuto, eles tiraram a bolsa porque eles estavam fechando, tiraram o budget do futebol feminino. E aí eu fiquei sem chão, falei, putz, agora vai ser difícil eu conseguir, porque assim, eu fazia 6 meses, em 6 meses eu ia, e você sabe como é para você ir para os Estados Unidos, é tudo com muita antecedência, né? Eles recrutam com muita antecedência. Sim. Mas eu tive a sorte que um dos treinadores que veio me ver, só que ele não tinha bolsa integral para me dar, ele falou assim, eu vou te ajudar, vou mandar seu vídeo para quem eu conheço. E acabei recebendo proposta de 5 universidades de divisão 1 de bolsa integral. E ele foi um anjo, assim, que me ajudou a fazer o contato. E acabei indo para Bowling Green, em Ohio, que era... Todo mundo me pergunta, por que você escolheu no meio do nada? No meio de Ohio. Só que eu queria ir para um lugar que era extremamente americano. Que eu não queria ter brasileiro perto, porque eu queria ir assim, do jeito que ia ser difícil, que meu inglês não era um dos melhores, eu tinha o básico, mas que eu teria que ir na raça. E aí eu escolhi Bowling Green, que não tinha nenhum estudante internacional, eu fui a primeira estudante internacional do time feminino, da história do time feminino. E de lá fiquei de 2010 a 2014, fiz pré-medicina junto com o futebol e consegui super bem, mas assim, eu fui focada, não fazia festa só no meu senior year, no meu último ano. Os 3 primeiros só treino e estudo. Só treino e estudo, consegui o meu GPA de 3,85 no final, com o futebol, então foi muito bom.
E de lá eu sempre quis ir para o profissional na Europa, jogar profissionalmente na Europa, mas eu estava estudando para a prova de medicina, porque eu, né, queria fazer as Ia pra duas med coisas ao school mesmo tempo. depois. Isso. Só que aí eu me liguei que, como estudante internacional, ia ser muito difícil de eu conseguir Muito uma caro, né? bolsa. É muito caro. Aí eu cheguei, aí eu contratei um agente europeu, me ferrei porque ele cobrou 1.000 euros. Eu vendi meu computador, porque na época eu não tinha dinheiro para nada. Vendi meu computador para pagar a taxa, porque ele falou que ia arrumar time. Aí ele me enrolou e nessa história eu estava perdendo meu visto dos Estados Unidos. Eu estava expirando, eu falei, então eu tenho que mudar de rumo, vou ter que mudar o que eu vou fazer, eu não vou fazer medicina mais. Sim. E decidi ir fazer um mestrado na faculdade, que eu fui o meu bacharelado, porque eles falaram que tinham bolsa. E aí eu fui e comecei a fazer um mestrado em fisiologia do exercício, que Legal. para mim seria o melhor entre a saúde e o futebol, porque Uma coisa que você gostava e era próximo à medicina que você queria fazer, né? exatamente. E eu tava fiquei na depressão danada, porque o futebol era tudo para mim, do nada eu tive Sim. que escolher não fazer. Aí comecei o mestrado em Bowling Green e aí acabei jogando numa liga semiprofissional em Ohio, no verão. E aí realizei meu sonho de jogar e fechar as portas bem fechadas, ter essa Sim. experiência. E joguei um ano, e aí fechei o mestrado, comecei a fazer várias experiências, estágios. Fiz um estágio em Los Angeles com a LA Galaxy, na Exos. E aí foi onde Legal. abriu as portas. E isso, assim, na loucura, eu sozinha nos Estados Unidos, com pouca ajuda financeira, porque os meus pais não tinham condição de ajudar. E, assim, na loucura mesmo, de ficar na casa de uma amiga minha, no sofá, para ter o estágio, porque Los Angeles é muito caro. Muito E caro. Califórnia, muito caro. junto com Nova York, é o estado mais caro aí para se viver. Exato. Então, foi 4 meses lá, mas os 4 meses que Se abriram todas as dedicando. portas. Abriram todas as portas e eu tive a chance de treinar os jogadores da LA Galaxy, as seleções de base, as categorias de base. Treinei jogadores do Arsenal e aí fiz Legal. amizade com o fisioterapeuta do Arsenal, que abriu as portas no Arsenal para mim quando eu fosse. Aí juntei meu dinheiro todo que eu tinha e não tinha para ir para a Europa no próximo ano, em 2016, 2017, eu acho. E aí eu tinha amigo em todos os lugares nos países. Falei, posso ficar na casa de vocês? Eu vou fazer uma ida em todos os clubes aí que eu consegui. Aí fiquei 20 dias no Arsenal, fiquei com Aston Villa, fiquei no FC Basel, na Suíça. E aprendendo Só com os clube de melhores. ponta. E Legal. aprendendo com os melhores. E estando ali, aprendendo e mostrando para eles o quanto que eu estava interessada em ser a melhor coach o tempo todo e me dar o meu melhor. E aí foi que abriu as portas completamente. E aí acabou o meu mestrado em 2016, no final de 2016. E aí eu estava aplicando para empregos e quando eu estava fazendo o mestrado, isso é uma coisa que eu acho que para quem quer ir, e ainda mais para quem quer fazer mestrado, muitas das faculdades oferecem assistantship para você, onde eles pagam o seu mestrado, mas em retorno você trabalha na Nas faculdade. faculdades. Então, Dentro da sua área, né? exato. Então eu dei aula para o pessoal da faculdade de fisiologia do exercício e ao mesmo tempo eu fiz uma assistantship com um time de futebol feminino, onde eu joguei, mas como coach de performance. Então eu era preparadora física delas. E para mim foi perfeito, porque eu estava juntando a minha teoria do mestrado com a prática de eu mesmo meio que aprender com os meus próprios erros, porque era só eu Exato. Você ali. aplicava, não adianta só ter a teoria, né? Estava aplicando Exato. ali para dentro do campo a realidade que você estava aprendendo dentro de sala de aula. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, ainda mais quando você está fazendo mestrado, bacharelado, você tem que ligar as duas coisas. A teoria é Conectar, muito né? importante, mas a prática,
E a prática, o que eu falo assim, é que para mim eu só aprendi porque eu fui jogada no fogo, assim, de eu Sim, teve que se aprender virar, né? e se virar e não ter um mentor ali 24 horas que tá me falando, ah, tá certo, tá errado. Não, é tipo ligar para os meus mentores no Skype e falar, você acha que esse é o melhor jeito de fazer isso? Aí eles me guiaram, eles não falaram isso que você tem que fazer. Eles te guiam, os melhores mentores para mim são esses que eles te guiam, mas eles não falam o que você tem que fazer. Exato. Deixa você ver que tá no meio do fogo lá e você tem que se virar, né? Exatamente. Então, para mim foi perfeito, porque eu aprendi muito, muito mesmo. E aí acabei fazendo um trabalho excepcional lá, muito bom. Eu aprendi muito, fiz muito, muito erro, mas aprendi com eles. A gente Uhum. teve um ano muito bom lá em termos de lesão, a gente não teve lesão nenhuma no final. E aí eu fui oferecido um trabalho para ser diretora de performance esportiva em Michigan, num centro de atletas jovens, que seria meu primeiro trabalho assim de gente grande. E para mim foi perfeito, porque eu escolhi isso principalmente porque eu sabia que ia ser difícil e que eu precisava da liderança. Eu era muito tímida e eu precisava de aprender a liderar, assim, aprender a ter staff para que eu, né, faça o monitoramento do staff e tudo mais, que é muito Sim. difícil lidar com pessoas, Uhum. como a gente já Com sabe. certeza. Ainda mais atletas de alta performance, né? Exato, exato. Então, É. eu fui para lá e o bom é que eles estavam começando do zero. Era um centro de treinamento que tava assim, eu cheguei lá, eu não tinha nem escritório, porque estava sendo feito. Então, eu podia começar do zero para eu conseguir colocar Implementou. Ah, a minha filosofia desde o começo, né? sim. E era com jovens Legal. atletas, que é completamente diferente. E eu tive que Uhum. aprender e fazer muita pesquisa e acabei apaixonando com o desenvolvimento de atletas jovens o foco da minha pesquisa começou a ser isso e eu comecei a aprender. E assim, mudou muitos erros, igual eu te falei. No começo eu Uhum. estava achando que o meu treinamento que eu fiz no estágio com atletas de elite profissional ia ser a mesma coisa com criança. E aí eu falei, pô, É, eu tenho que mudar completamente o jeito que eu faço isso, sim. porque não vai dar certo. Então, eu mudando, eu cheguei no lugar perfeito, assim, em termos de entender o que as crianças, jovens, atletas precisam para serem motivadas e como a preparação de atleta seria. Uhum. E para mim, 2018 foi o melhor ano, porque foi o ano que eu me dei bem, eu comecei a entender minha filosofia e aprender com a filosofia, comecei a falar e a dar cursos. E aí, nesse meio tempo, eu fui chamada para participar, a preparadora física da seleção americana principal feminina, Dawn Scott, me chamou para substituir uma cientista do esporte nas seleções americanas de base. Do nada, ela me ligou e falou assim, eu já tinha Legal. contato com ela e ela falou assim, vai ser um camp na Inglaterra, você vai ficar 10 dias como cientista do esporte. E aí foi a experiência maravilhosa e eles acabaram me chamando, me contratando como part-time para trabalhar com eles enquanto no ano, Uhum. se eu pudesse fazer uns 3 camps ao ano com eles. Então, eu Uhum. fiquei fazendo isso e ainda faço. Então, quando eles precisam Legal. de fazer camp, eu fico com as categorias de base e faço a Pô, muito ciência do legal. esporte com eles. Pô, E aí, o legal final, demais. para É. fechar a história, foi quando, no final do ano passado, no começo desse ano, foi quando eu recebi ligação que eles estavam abrindo a preparação física, o trabalho aqui em Orlando Pride, que meu sonho foi sempre chegar para treinar a Marta, que era um sonho que eu sempre tive, Aham. por ser jogadora e ter sempre ela assim, sabe? Ela foi a principal embaixadora aí, de repente, né, do futebol feminino, o principal Sim, nome. sim. Nada mais justo do que ter o sonho de treinar melhor, né? Exato. Então foi assim muito bom e acabei aceitando o emprego e vim em abril aqui e tem sido uma experiência muito
gratificante e difícil, porque é uma coisa completamente diferente o futebol profissional do que eu Sim. né, tinha feito como estagiário. É diferente quando você é estagiário num time profissional E quando você é o líder é a do negócio, né? principal. Então, tem sido assim, uma experiência muito boa e a gente tem nosso último jogo sábado que vem agora. Bacana. Mas onde eu cheguei foi assim, muito História, suor, mas história cheguei. muito legal. Eu acho que vai servir de bastante inspiração aí para todos que estão assistindo ao vivo, que vão assistir depois. Uhum. E aproveitando esse gancho aí, Uhum. e é bom que você passou tanto pelo esporte profissional como pelo esporte universitário, Uhum. a grande maioria desses jovens, eles têm o sonho de jogar o high school e a universidade, visando aí a ponte para o futebol profissional, para o esporte profissional de uma maneira geral. Uhum. Queria que você falasse, baseado inclusive no nosso tópico da live hoje, qual é a principal diferença, quais são as principais diferenças, né, do futebol praticado no Brasil, né, Uhum. envolvendo a preparação e o jogo em si, Uhum. para a preparação e o jogo nos Estados Unidos. O que você enxerga como as principais diferenças? Até que eu falei, eu considero o futebol brasileiro um esporte e o futebol norte-americano outro. Sim, Né? é muito diferente. O que você enxerga como profissional da área, como atleta que já foi, né? Tanto estudante atleta como atleta também de clubes brasileiros? O que você enxerga nisso aí e quais as dicas que você pode dar para essa galera que quer fazer essa ponte, nessa transformação do Brasil para os Estados Unidos? Eu posso falar porque eu fui um exemplo de que eu era a pessoa mais fraca em termos fisicamente quando eu cheguei nos Estados Unidos, mesmo o tanto que você pode preparar no Brasil, que eles falam que o físico é diferente, mas em questão de força, eu acho que eu podia ter tido uma preparação melhor. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, demorou um ano para eu conseguir pegar o ritmo, porque eu lembro que eu era meio de campo no Brasil, eu fui jogar meio de campo aqui, eu não conseguia jogar, porque eu estava no chão 5 vezes das 6 vezes que tinha coisa de bola. Então, assim, para mim foi assim que eu cheguei, eu precisei focar completamente de uma forma tardia, porque eu achava que eu tinha que ter feito essa preparação antes, mas não sabia, né, nessa questão de força, na época não tinha tanto acesso a isso no Brasil. Então, eu lembro que no final, foi no meu segundo ano que eu fui para uma cabeçada com uma atleta e eu joguei ela no chão. Aí meu técnico começou a pular de alegria, falou: agora você Estava entendeu. transformado, agora você pode jogar o futebol americano. Exato. Então, eu até mudei de posição, fui para lateral, porque o meio de campo eu não aguentava. Eu não aguentei. No meu primeiro e segundo ano eu não conseguia, porque eu tinha que ter força muscular mesmo de entender as demandas, né? E um jogo muito mais rápido, né? Um jogo muito mais rápido, onde que no Brasil é muito mais a habilidade, né? A criatividade. E aqui os americanas são boas porque elas se você pede elas para fazerem a parte tática, elas vão fazer exatamente certinho, né? É meio, às vezes até robótica assim demais, eu acho. Então, assim, eu acho que a força muscular, principalmente, é a coisa que eu vi, entendi que você precisa mais. E a velocidade de jogo, saber reagir rápido, tempo de reação. Agora, que eu sou preparadora física, eu entendo, vejo o outro lado do negócio. Então, a velocidade de reação tem que ser rápida. Você tem que treinar não só a parte de controle, que eu falo assim, você faz drills que tem o controle, você tem que adicionar caos. Você tem que colocar o atleta para pensar com a bola no pé, entendeu? E não só, sei lá, a parte tática, você tem que na reação mesmo. E você vê aqui na nossa liga, na NWSL, que é a liga profissional,
é uma liga completamente física. É uma liga completamente que o perfil de atletas que a gente olha, que a gente vê, são atletas fortes e atletas rápidas que conseguem a essa demanda. A gente tem até um treinador que ele é da Inglaterra, que a Inglaterra também eles têm esse jeito, é um jeito É mais diferente. parecido com o americano, né? Não, brasileiro. bom, depende do técnico, assim, eu tive muito técnico que é muito mais tático, é possessão de bola, não é tão assim no físico, mas essa liga aqui é completamente, a parte física é assim, e isso está no recrutamento de atletas, a gente tem que pensar em atletas que são bem físicas, são fortes, e que elas conseguem, se a gente puxar no físico, elas vão aguentar. Então, assim, Bacana. isso é uma coisa que no college você vê isso, mas na liga profissional mais ainda. Então, eu acho que para os atletas que estão aí, né, que querem chegar no college e também querem chegar na parte de competir mais ainda no profissional, acho que as coisas mais importantes assim, não que seja tudo, de jeito nenhum, mas tem que ter uma base de física para aguentar as demandas e para você meio que se sobressair né? Porque eu acho que você vê um brasileiro que tem muita qualidade e habilidade, que você pega ele com uma forma física muito boa e forte, para mim é a combinação perfeita. E saber o que eles pedem, né? É aquela... como que eu falo? É a tática e técnica, né? Eu acho que é a melhor combinação. Mas a parte de força muscular. E eu acho que, assim, eu só fui entender como atleta. Eu vou falar que em Belo Horizonte a gente tem um centro de treinamento que chama Five. E eles seguem a mesma metodologia de treinamento da empresa que eu fiz estágio, que minha filosofia de trabalho é muito em cima dela, que é A Exodus, né? é da Exos, isso. Que não é fazer o simples muito bem feito. Não é você recriar a roda, que a gente chama aqui, né? Reinvent the wheel. Que eu não sei nem se no Brasil você fala isso. Mas é você fazer movimentos básicos, fundamentais, bem feitos. E para uma preparação E aqueles movimentos que são aplicados no jogo, né? Exato. Não adianta nada você pedir pro cara escalar o muro, a jogadora escalar o muro, porque ela vai ficar forte se no jogo não vai existir escalar muro. Exatamente. E tem que ser uma preparação feita assim, tem que ter a base de força, porque sem força você não vai ser explosivo. Então você tem que ter a base de força. E aí quando você tem essa base de força, aí os preparadores físicos, o trabalho que tem que ser feito é aquela transferência da força para a explosão. E porque o futebol é muito movimento explosivo, né? E aí preparação, como o que eu vejo, as demandas, principalmente dos Estados Unidos, que é muito físico, preparação de posterior são uma das coisas que no meu, assim, tem que ser feita a preparação de posterior. Você tem que ter uma posterior muito forte para aguentar os tiros de velocidade que são feitos no jogo aqui. Né? Que são muitos, principalmente se você joga na ala, se você joga como forwards, né, como atacantes, muito mais, porque você está lá o tempo todo. Se você não prepara o seu posterior bem, você vai ver muita lesão. Vai ver muita lesão. E ver também em relação à posição, né? Os meios de campo precisam ser feitos trabalhos de multidirecionais e tem que ser feito assim, eles entenderem qual que é a qualidade de movimento, que é igual que eu te falei, a qualidade de movimento tem que ser feita de um jeito muito bom. Eles têm que entender como que é feito essa explosão lateral, como que você tem que desacelerar, fazer um treinamento de desaceleração, que é onde as lesões mais ocorrem no futebol. Principalmente nessa demanda física que você pode ser o jogador mais rápido que tem no time, mas se você não souber desacelerar, você vai ter muita lesão. Não adianta. Entendeu? Porque você tem que pisar no freio alguma hora, né?
Exatamente. E não adianta ser só o mais rápido e um tiro, né? Porque no jogo vão ter diversos, né? Exato, exato. Então, a preparação física, assim, ela engloba, eu falo que eu vejo de uma forma muito holística. Então, assim, tem várias coisas que têm que ser feitas para você estar exatamente preparado para as demandas do futebol. Tem o psicológico, tem a parte física, aeróbica, tem a parte anaeróbica, tem a parte de qualidade de movimento, tem a parte de prevenção de lesão. Então, assim, são muitas peças do quebra-cabeça que você tem que colocar junto, né? Para você que você seja assim o melhor que você pode Exatamente. ser. Exatamente. E mudou muito, né? A minha época de atleta, eu cheguei a jogar profissionalmente também aqui no Brasil. O treinamento ele era muito voltado para a parte de longa distância, né? Uhum. Fazia muito tiro de 1.000 metros, corrida de 3 quilômetros, 5 quilômetros. Hoje em dia é muito melhor para o atleta esse tipo de treinamento, que a gente, É. inclusive, que você posta no seu Instagram, Uhum. treinamentos de força, explosão com bola. Uhum. Então o trabalho Exato. é muito mais dinâmico, né? É bem legal. Eu queria aproveitar o gancho e fazer uma seguinte pergunta. Você Uhum. que já está aí há bastante tempo e conviveu com isso e convive até hoje, como é visto o atleta brasileiro hoje nos Estados Unidos? Por treinadores e profissionais da área. Eu acho que ainda tem a ideia de que jogador brasileiro é aquela, como que a gente chama? Tem uma palavra, começa com M. Qual que Faz é a a palavra? diferença? Não, que é o migué. Que o brasileiro ainda tem Ah, o o Miguel, o Miguel. migué. É. O Então, assim, chinelinho, né? ainda existem pessoas aqui no meio do profissional e do parte universitária que acham que os brasileiros são os melhores em habilidades, pecam na parte física, muitas vezes pecam na parte física Por não gostarem de treinar, né? por não gostarem de treinar. Mas agora, eu acho que tem dois lados da moeda, né? Eu acho que, assim, principalmente hoje, vou falar da liga profissional brasileira, talvez. É uma coisa nova, né? Que os clubes estão tendo os times profissionais femininos e tudo mais. Mas por causa da nossa cultura, eu acho que investimento, que ainda não tem um investimento que precisa ter esse investimento na parte de pegar preparadores físicos e educá-los de uma forma que eles façam mais a preparação física necessária. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que ainda acho que tem que ser melhorada no Brasil em questão de educar os preparadores físicos, de educar os clubes que precisa de ser feito um investimento no esporte. Sim. Não vale não é só colocar o time lá e falar, ó, a gente fez um time, entendeu? Uhum. Tem que colocar as coisas necessárias para que você dê a esses atletas o que eles precisam para ter o sucesso que eles querem, se eles quiserem ir para os Estados Unidos. E que aí eu não vou culpar os atletas, eu vou culpar as instituições de onde que eles vêm, que às vezes não preparam eles do jeito que devem ser preparados, porque muitas vezes é investimento entendeu? E para mim, assim, como preparadora física, é uma coisa que eu estou tentando fazer o máximo possível quando vou para o Brasil. Eu fui para a Espanha esse último ano, fui para umas áreas que não tinham muita evolução na preparação física e simplesmente ensinar criança, ensinar os atletas, ensinar os treinadores, porque eu tive a sorte de ter assim, de ter essas experiências aqui que me prepararam bem, uma forma de teoria e prática. Então, assim, o que eu acho que o que eu puder fazer quando eu for para o Brasil, quando eu for para essas áreas que não tem tanto esse investimento nessa área de educação na parte de preparação física, para o feminino principalmente, eu acho que o masculino já está aí, eles fazem bem há muito tempo, mas eu acho que o feminino peca ainda Uhum. pela falta de Sim. investimento. Sim. Mas estão melhorando. Alguns clubes estão. Agora se tornou obrigatório o futebol feminino no Brasil, né? Então Sim, acho que ainda tá engatinhando, mas isso. você vê que estão tentando melhorar as condições de trabalho, a formação de novos atletas. Sim, Porque eu sim. acho, inclusive, pegando esse gancho aí,
você convivendo com a Marta e com outras atletas, o futebol brasileiro profissional precisa de uma renovação, né? Você vê a Formiga ainda jogando, você vê a Marta ainda jogando, a própria Bárbara goleira. É uma geração que teve sucesso, a Cristiane que teve sucesso lá atrás, que ainda tem que jogar por a gente ter falta, né, de uma nova renovação, de uma nova geração que precisa começar lá de baixo, esse trabalho, como você falou. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho... Espera só um minutinho que eu não estou conseguindo escutar direito. Espera aí. Um minutinho. Tá me Você está me ouvindo? escutando? Tá me escutando? Ok. Então, eu acho que é o seguinte... eu acho que isso você falou... Acho que a renovação, essas coisas é necessária, mas eu vou olhar para os clubes que estão emergindo aí no investimento, porque é fácil colocar o time para pôr no papel. A gente formou um time feminino. Agora, o investimento para ser feito esse trabalho, eu acho que na seleção vai ser importante que esse trabalho nos clubes sejam feitos de boa qualidade, para que quando elas cheguem na seleção consigam fazer o que elas precisam fazer. E aí eu acho que essa estrutura vem dos clubes que elas vêm, né? E na parte de preparação física, principalmente, parte de psicologia do esporte, né? E aí tem várias coisas que estão nessa, que englobam isso aí. Muito legal. Com galera que tiver perguntas aí, vá mandando para a gente responder rapidinho. Eu queria fazer uma outra pergunta. Na verdade, queria que você desse 3 dicas, né, para a galera que tem esse sonho aí de se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos, sejam meninas e meninos. O que eles precisam fazer? Né, baseado na sua história, que foi totalmente de superação, né, superando vários obstáculos e adversidades. Desde o momento que você estava no Brasil até pós-faculdade, né, de superar a gente que tentaram aí trapacear, de mudar de major, né, no final. Se você pudesse pegar 3 dicas da tua história aí que fizeram você chegar onde você está hoje, o que você compartilharia com essa galera que está assistindo a gente aí, que vai assistir depois? Então, eu acho que os principais que eu aprendi, ainda aprendo aqui, estou aprendendo aqui. O principal a caminhada é difícil, às vezes solitária, mas nunca perder o foco no seu objetivo maior. Então, eu sempre falo para técnicos que estão começando agora e para jogadores ou que querem chegar onde querem chegar, eu sempre falo, eu aprendi isso com o meu mentor, desenvolver um mapa, a gente fala o roadmap, que é um mapa dos seus objetivos. Agora você põe onde você está agora e no final aonde você quer chegar, que é o seu objetivo maior, o que quer que seja. E no meio desse onde você está, onde você quer chegar, o que você tem que fazer para chegar lá. E esse mapa, ele vai ser louco. Ele não vai ser linear nunca, né? Ele vai ter altos e baixos o tempo inteiro. Então, acho que entender que o caminho do sucesso nunca vai ser do jeito que você quer que seja. Nunca vai ser do jeito fácil que você quer que seja. Nunca vai ser, eu preciso isso aqui para chegar lá. Você tem que ser flexível para o que vier e sempre ver a parte positiva de cada coisa, de onde você estiver. E muitas vezes eu acho que na época, eu aprendi isso, que eu não tinha paciência de falar, não, mas eu tô aqui, mas não sei se é onde eu quero estar e eu não tô no ambiente que eu devia estar, mas você precisa focar, beleza, o que você pode anotar de coisas que você pode aprender aqui? E dê o seu melhor onde você está. Porque eu acho que isso é dos 3 que eu falo, onde você quer que você esteja e o que quer que você esteja fazendo, dê o seu melhor, que no final você vai ser recompensado de alguma forma ou de outra. Mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você acha que deve acontecer, mas fica e pensa no que você pode fazer de melhor. E no final tudo dá certo, entendeu?
Boa. E tenha sempre mentores, eu acho que é uma das outras dicas. Sempre tenha mentores que Legal. vão te ajudar a. De novo, eles não vão falar isso que você tem que fazer, não espere que eles vão te colocar e falar assim, Eles vão te mostrar o siga caminho, isso. mas... Você tem que, né, entender que é um processo. Eu acho que isso é importante, é um processo. E pode ser Legal. longo e tem que ter flexibilidade, eu acho que isso é importante. Bacana. As perguntas começaram a chegar aqui. Aqui estão perguntando como que você manage o estágio, né, e o trabalho para pagar as contas. Sim, bom, para falar a verdade, quando eu estava na Califórnia, eu tinha 5 empregos. E em 5 cidades diferentes. Então, foi um ano, assim, que eu não tinha... Eu trabalhava de segunda a segunda o ano inteiro. Eu tinha 5 empregos diferentes para conseguir pagar minhas contas. Ao E sem mesmo deixar de tempo... lado a energia para se dedicar ao estágio, né? Exato, porque ao mesmo tempo eu tava estudando para medicina, nessa época que eu estava em Los Angeles, eu estava treinando para ser coach, então eu tava dando aula para criança e ao mesmo tempo eu estava em vários estágios ao mesmo tempo. Então, de novo, por mais difícil que seja, eu não sentia dó por mim mesmo, sabe? Quando você fala, ai, tadinho de mim, tipo assim, 5 empregos. Não, eu ia, fazia, não dava desculpa, era isso que eu tinha que fazer. Eu acho que isso é uma das coisas que, não sei como que você fala, pet peeves. É uma das coisas que mais me irrita, são pessoas que dão desculpa pra tudo. Sim. Vai lá, Elas faz, acham, entendeu? elas... É porque eu acho que isso aí faz parte da sua transformação, né? É. É, Uhum. a vida só com facilidade você não evolui, você não cresce, você não se transforma. Eu acho que Uhum. o que a gente fala aqui passar pelos Estados Unidos vai contribuir não só para a sua parte acadêmica e esportiva, mas também para todo o lado profissional e pessoal. Exatamente. É isso que a gente Exatamente. fala muito aqui com esses jovens aqui no Instagram e no Facebook. A Sim. Giovana está perguntando aqui, até uma pergunta que eu queria fazer para você, eu vou até Uhum. aumentar um pouco a pergunta dela. Como é que é trabalhar com as estrelas, né? Alex Morgan, Marta e companhia, e morar em Orlando? Como é que é isso aí, né? Parece um sonho, mas é flor o tempo inteiro, é rosa o tempo inteiro, ou tem espinho também nesse caminho aí? Eu acho que todo caminho tem espinho, né? Então, assim, acho que faz parte do crescimento profissional, crescimento pessoal. Sim, As coisas nunca sempre parecem, assim, no mundo profissional é tudo lindo e perfeito para quem assiste de fora, mas são muitas dificuldades e dificuldades pessoais e dificuldades de confiança, de liderar uma equipe profissional pela primeira vez. A parte de lidar com atletas desse alto nível, para mim, sempre, assim, nos meus estágios também, a mesma coisa, eu lidei com atletas que eu sempre sonhei, mas quando eles estavam ali na minha frente, eu tinha completamente uma... Eu sabia separar as coisas. Então, assim, meio que sim. todo mundo pergunta, mas para mim, nada mais é que um atleta que eu estou ajudando, entendeu? E naquele momento ali é até engraçado, mas falando assim, e você está até um pouco acima deles, né? Porque você que está ordenando a forma de Exato, treinar, você que está dizendo. Então tem que saber conciliar muito isso. Não pode deixar o seu exato. lado fã falar Não, mais alto, né? nisso não tem nada, assim, eu sempre soube separar isso e sempre vou separar essas coisas, até às vezes muita gente fica perguntando e fala, ah, você pode fazer isso, você pode perguntar para ela, não sei o que, eu falei, gente, eu sou treinadora, pronto, Elas têm que me ver entendeu? como um profissional, né? E elas têm que me ver como profissional e a mesma coisa eu para elas. Então, assim, eu separo completamente. Eu acho que quem está nesse ambiente profissional tem que saber dividir as coisas, tem que saber ver que isso é seu trabalho, né? Então, assim, Legal. acho que isso que faz a diferença, entendeu? Bacana, E aí bacana. elas confiam em você e da mesma forma Elas vão vendo você. resultado no trabalho também, né? Isso Exato, gera aí uma confiança muito grande. O Juan está exatamente. perguntando, a gente falou bastante aí, né? Comentou, você falou da importância da parte física, da intensidade, da explosão. Ele está perguntando se o jogo corpo a corpo, né? Aquela dividida, conta também, é importante. Como é que você vê isso? Sei que os Estados Unidos tem muito
o choque, né? Aquele jogador que não está acostumado com o choque, de repente não vai conseguir ter aí chegar onde gostaria de chegar. Mas o que você acha aí? Tem esse corpo a corpo? Também está dentro dessa parte física? 100%. 100%. Eu acho que e é onde divisão de bola que você fala, né? Assim, Isso. porque aqueles famosos tackles, né? sim, tem demais. E assim, isso você pode treinar na academia, a parte de preparação faz parte, que é estabilidade. Você tem que ter a estabilidade necessária quando você está fazendo uma divisão de bola, você conseguir segurar o corpo e usar seu corpo de volta, de uma forma estável para usar de volta. E eu acho que estabilidade, treino de estabilidade nessa parte de preparação é de extrema importância, porque é a parte onde você vai ganhar dividida. Então, você tem que estar firme e forte pelo core e pela força e pela estabilidade do corpo inteiro para ganhar uma divisão. E ter a força para ganhar dividida. Porque tem muita gente que é muito forte, mas que não sabe usar o corpo para dividida. Então, entender entender as diferenças. Muito bom. O Carlos está desejando sucesso aí para você. O Carlos, que é um atleta nosso aqui. Ô, Carlos, obrigada. Boa noite, e aí, tudo bem? Qual foi sua maior dificuldade quando assumiu a preparação física de uma equipe, agora do outro lado da moeda, né? Você comentou um pouco sobre isso. Se você puder complementar alguma coisa para ele aí, que eu acho que deve ter chegado depois. O Ítalo, até a gente estava falando de equipe de profissional de futebol feminino, o Ítalo é um dos melhores aí preparadores físicos que está fazendo um trabalho excelente com o Bahia de futebol feminino. Legal. Então eu acho que ele é um bom exemplo de programas de equipes profissionais do Brasil que estão fazendo um excelente trabalho na preparação física, não só ensinando meninas a preparação física, mas ensinando a qualidade de movimento, que é importante, ainda mais para mulheres. Muito bacana. Então, para mim, assim, pessoalmente, para mim, foi a parte de confiança. Quando eu cheguei aqui, eu me questionava muitas vezes, nossa, será que eu sou boa bastante para isso? E quando eu estava diretora de performance nos atletas jovens, eu tinha muita confiança no meu treinamento. Eu chegava e falava, eu sei o que eu estou fazendo e tudo mais. E quando você chega para numa equipe profissional, você tem atletas profissionais e tem atletas, né? Elas vão tentar te testar, né? E muitas vezes eu ficava assim com muita perda de confiança. E assim, nossa, o que será que essa atleta tá achando de mim? O que será? Será que ela... Então, porque profissional é completamente diferente. Você vê atletas ali que são mais velhos que eu. Eu tenho 28 anos, que tem experiência maior no futebol, em termos de futebol, mas... Então, para mim, pessoalmente, foi assim, a confiança que inicialmente eu meio que, putz, e toda mudança é difícil, né? Toda mudança, assim, ambiente diferente é difícil, mas tô num lugar bem melhor agora em relação à minha confiança. A gente aprende e a gente aprende a controlar essas coisas, mas acho que essa foi a principal, assim, em relação à confiança. Acho que para mim foi mais difícil. Muito bacana. Vamos encerrar aí com a pergunta da Giovana, que eu acho legal. Qual o conselho que você daria para uma pessoa que sonha em ser jogadora profissional, mas não tem apoio e não joga por um time, né? O que você tem a dizer? Você pode responder aí que eu só vou botar para carregar aqui, que senão vai acabar a bateria. Mas pode ir falando aí que eu estou ouvindo. Tá. Eu acho que a coisa principal é difícil, mas quando não tem um time, mas eu lembro nos meus tempos de Atlético Mineiro, antes de eu jogar no Atlético, eu estava jogando só no futsal e não tinha tanto apoio em relação à preparação física, a preparação de como chegar num nível maior. Eu acho que você tem que entender que, de novo, a caminhada é difícil, solitária às vezes. Às vezes você tem que treinar quando ninguém está vendo. Você tem que
puxar na sua zona de conforto. Eu acho que principalmente a sua zona de conforto, você tem que nunca achar, principalmente nos treinamentos físicos, treinamentos de bola, sempre tem que puxar o seu limite um pouquinho mais cada dia e tentar ver se você consegue em algum time, mesmo que não tenha investimento, algum time que você consiga ter a experiência de jogar, né? De jogo mesmo. E eu acho que fazer vídeos, se você tiver numa equipe, fazer vários vídeos. E até acho que a parte de ir para os Estados Unidos é uma ponte muito grande, né? Para você conseguir... E se conectar, eu acho que se conectar com pessoas, como você conseguiu se conectar com várias pessoas que te ajudaram, né? Exato, exatamente. Eu acho que esse networking aí tem muito a ajudar essas pessoas, no caso a Giovana, vários outros jovens, como aconteceu com a Ivy, que conheceu uma pessoa que quis ajudar, que conheceu um treinador que quis ajudar, e ela conseguiu chegar lá, obviamente, por mérito dela, mas também por pessoas que ajudaram aí ela colocar no roadmap dela, que ela poderia chegar onde ela chegou. Acho que isso é muito importante. Sim, se conectar, né? Exato. Eu acho que é muito legal. Grande abraço para o Matheus, ele está pedindo para a gente mandar um abraço para ele. Ô, Matheus, um abraço. Para vocês... Queria pedir para a galera que estiver online aí, dar um print, marca aí o Pedro, marca aí a Ivy também, posta lá o que você achou dessa live, o que você aprendeu, tá? Que eu acho muito bacana o que ela compartilhou com a gente hoje, contou toda a história, falou da importância da parte física, de tipos de treinamento, de estabilidade, de explosão, né? De parte aeróbica, de parte anaeróbica, enfim. Ivy, muito obrigado aí por essa quase 1 hora de live. O Instagram já vai bloquear a gente aqui. Não, tranquilo. Mas queria te agradecer por compartilhar, né? Parabéns por toda a sua trajetória. Muito legal em saber que você foi uma estudante atleta, foi uma atleta e hoje é uma profissional aí que está dando muito sucesso nos Estados Unidos, trabalhando com estrelas e trabalhando na principal liga de futebol profissional. Muito obrigado aí. Obrigado pelo convite, Pedro. Quiser deixar aí um recado aí para a galera ou se despedir, fique à vontade, mas te agradecer de novo aí por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Obrigado por todo mundo que ficou aí, quase 1 hora de live, mas espero ter respondido as perguntas e não desistam dos seus sonhos, vão firmes no objetivo. A caminhada é dura, mas vale a pena no final. Exatamente. Gente, uma boa noite para vocês, tire um print aí, marquem a gente, fala lá o que você achou. Um grande abraço e sucesso aí. Valeu, Pedro. Nesse último jogo. Obrigado demais. A gente vai demais. se falando. Beleza. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.